Que aqui também é a minha casa também. Ô, glória! Então eu me sinto muito à vontade aqui, nesse lugar, de buscar o Senhor, de ver os irmãos, né? E eu sei que esse estudo vai ser muito gratificante, muito, abençoador na vida de vocês. Estudar Amém. o livro de Apocalipse é uma coisa muito rica, porque é um livro de mistérios e segredos, né? E fala sobre nós, né? Nós somos a igreja do Senhor. Aleluia, amém. Então você já cumprimentou o teu irmão, né? Você já olhou para ele, deu um sorriso para ele e falou assim: olha, você está muito bonito hoje, Está viu? muito bom. Mas ninguém falou isso porque Está muito vocês não estão bonito achando que eu hoje. mais bonito, não? Eu acho, Ele já tem o falei. brilho do Senhor na vida dele, né? Tá bonito, hein, pastor? Obrigado. Vamos abrir a Bíblia lá, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Ô, glória! E Deus, ele vai agir e vai abençoar-nos cada vez mais. Amém? Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia Sagrada aí, diga amém. Amém! Quem deixou em casa, fala misericórdia, né? Eita, tem alguém que precisa de misericórdia aí. Mas hoje tem Bíblia aí que está aí no celular, né? Tem toda a facilidade. Porque vamos andar um pouquinho na Bíblia, vamos estudar um pouquinho sobre essa igreja, né? Essa igreja é a quarta igreja, né? São 3 igrejas antes e 3 igrejas depois. Então ela está no centro, ela está no meio, né? Eita Deus. E tudo tem a ver conosco também. Cada carta, cada igreja é direcionada a um tipo de pessoa, né? A igreja de Éfeso, Deus, ele fala de uma maneira. A igreja de Filadélfia, ele fala de outra. A igreja de Pérgamo, ele fala de outra. A igreja de Sardes. Cada igreja é uma característica do cristão. E nós somos cristãos, né? A igreja de Éfeso, Deus, ele fala que ele pega na mão da igreja e o Senhor, ele anda no meio do candeleiro, né? Dos 7 castiçais, né? Deus está no meio da igreja aqui hoje. Eu sinto que Deus está no meio desse lugar. Aleluia! Né? Glória a A Deus! igreja de Filadélfia, Deus, ele fala: eu conheço as tuas obras, né? Deus, ele conhece as nossas obras. Deus sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas, né? Às vezes a gente quer achar perfeição. Uma coisa que eu aprendi, irmãos: não existe pessoas perfeitas, né? A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um lugar de pessoas perdoadas. Aleluia. Meu de pessoas Deus, que estão no aleluia! processo de perfeição. Eita glória! Porque se eu andar com o Vitor 3 meses, eu vou ver muito defeito nele. De repente ele não é flamenguista igual eu. É sim, ô glória! É flamenguista? Opa, então vamos andar junto. Tô brincando, tá? Mas eu vou ver muito defeito nele. E muitos defeitos que vai até dizer assim: mas ele é cristão desse jeito? Mas também eu vou ver muitas qualidades nele. Eita glória! Vou ver muitas qualidades. Eu morei, né, quando minha mãe, assim, meu pai tiveram um momento assim de loucura, me mandaram embora de casa porque eu me batizei nas águas. Eu fui morar na casa de um pastor. E durante ali praticamente um ano, praticamente, né, 9 meses, morando na casa daquele pastor, eu vi defeitos naquele pastor. Mas também eu vi uma referência de um homem de Deus. Aleluia! Assim, vale a pena imitar ele, porque Aleluia. ele é um homem de Deus. Eu vi a maneira como ele tratava a sua esposa, eu vi a maneira como ele tratava os filhos, eu vi a maneira, né? E aquilo que me chamava a atenção, que um dia às 5 horas da manhã ele levanta, acorda os filhos, vamos todo mundo orar. Aí ele vai pro chuveiro, toma um banho, veste um terno. E eu olhei pro filho dele, né? Que era o Washington Júnior, e falei assim: seu pai vai para a igreja às 5 horas da manhã? Não, nós vamos orar na sala. Mas ele vai estar colocando terno para quê? Ele vai encontrar com o Criador, né? Vai encontrar com Deus. Eu olhei: que coisa de doida é essa, né? A gente olha lá de short, de bermuda, sem camisa, até, né? Mas não, mas era a intimidade que ele tinha com Deus. Era o relacionamento que ele tinha com Deus. Vocês têm relacionamento com Deus, irmão?
Meu Deus, Pega na mão do teu irmão e aleluia. fala assim, ó, Deus quer que você tenha relacionamento com Ele. E relacionamento quer dizer intimidade, né? Quer dizer intimidade que Deus, Ele trata você, sabe do quê? De filhinhos, filhinhas, né? Nós podemos tratar Deus de pai, ô paizinho, você é meu paizinho, né? A venda que meu Deus, né? Não importa a maneira como que você se expressa a Deus, mas que você possa nessa noite ter intimidade com Ele. Aleluia, glória a Você possa nessa Deus. noite buscar intimidade. Deus, Ele se revela, né? A igreja de Esmino, Deus se revela, diz, olha, eu conheço as tuas aflições. Olha como que Deus, meu irmão, Deus não está ausente dos nossos problemas. A gente acha que a gente está tão abandonado. Você não está abandonado. Eu queria que você entendesse isso, que não importa os problemas que você enfrenta na tua vida, a dificuldade que você enfrenta, as suas aflições, Deus está presente. Amém, O que Deus. você está vivendo, seja falta de dinheiro, seja falta de trabalho, Amém, seja Deus. falta de amizade, Deus está presente, né? Deus está presente. E a igreja de Pérgamos, Deus, Ele está, Ele fala assim, olha, eu estou com vocês. Eu estou com você. Deus está conosco. E aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número, vamos lá, versículo 18. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Diz assim, a minha tradução é um pouco diferente, mas o significado, né, e o que será tratado é a mesma coisa. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve, assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que está servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, eu tenho contra ti o fato de que tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, com os seus ensinos, induz os meus servos à imoralidade e a sexual, e comeres alimentos sacrificiais aos ídolos. Concede-lhe em tempos para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quis se arrepender. Portanto, eis que eu farei adoecer, enviarei grandes aflições sobre aquele que com ela comete adultérios, e não se quer se arrepender das suas maus ações. Matarei os seus seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Tampouco retribuirei a cada um de vós de acordo com a vossa obra. Versículo 24. E todavia aos demais que estão em Tiatira e que não segue a doutrina dessa mulher e não aprenderam com ela costumes, falam os profundos segredos de Satanás, afirmo, não colocarei outro castigo sobre vós. E continuando, versículo 25, então somente apegai-vos com firmeza aos que tendes até que eu venha. Meu Diga Deus, glória a Deus. aleluia. Eu queria que você fechasse os teus olhos por alguns minutos, que você pudesse segurar a mão do teu irmão que está do teu lado, e que podemos levantar um clamor perante o Senhor nesse lugar. Eu sinto que Deus aqui nessa noite quer nos levar a umas águas diferentes nesse lugar. Deus, Ele quer tratar com você.
Deus não te trouxe aqui hoje, aqui nesta noite, para te condenar. Deus não te trouxe aqui nessa noite para te ofender. Deus não te trouxe aqui nessa noite para te humilhar. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite porque você é filho dele, porque você é filha dele e porque o Senhor tem um plano na sua vida. Mas este lugar, é um pedaço do céu aqui neste lugar. E eu sei que talvez tem pessoas que hoje não estão aqui, mas vão ser alcançadas também pelo poder do Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor. Muito obrigado por cada domingo que está sendo ministrado sobre as revelações do Apocalipse. Que o Senhor possa nessa noite tratar com a nossa alma. Que o Senhor nessa noite possa tratar com o nosso coração. Que nessa noite o Senhor possa quebrar fortalezas e principados em nome de demônios Jesus, que impede, Senhor, o crescimento espiritual de cada pessoa aqui presente. Que o Senhor possa abençoar os enfermos aqui neste lugar. Que enquanto, Senhor Deus, ó Pai, a Tua palavra está sendo proferida neste lugar, que haja cura interior, cura da saúde, do físico. Senhor, visita a nossa casa, livra a nossa casa da morte, da bala perdida, do homem sanguinário. Senhor, restaura poderosamente, trazendo vida sobre o nosso coração. Espírito Santo, nós te adoramos. Espírito Santo, nós te queremos aqui neste lugar. Se faz presente nesse lugar, se faz presente, Senhor. Reina sobre nós, reina neste lugar, Senhor. Começa, Espírito Santo, a tratar conosco nessa noite, Espírito Santo. Aleluia. Nós queremos uma semana, Senhor Deus, abençoada aqui neste lugar. Nós queremos um começo de semana diferente, muito diferente, porque a Tua presença está conosco. 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 Oh, a Tua presença está conosco. E a Tua presença nos faz ser forte. A Tua presença nos faz ser forte, Senhor, não pela nossa força, mas pela força do Senhor. Cerca esse lugar com os Teus anjos poderosos. Cerca os Teus anjos aqui neste lugar. Senhor, vai na casa de cada pessoa agora. Senhor, trabalha sobre a casa de cada homem, cada mulher do Senhor aqui, Senhor. Move os céus naquele lugar. Oh, Espírito Santo, nós te adoramos, nós te bendizemos e nós te glorificamos. Em toda a igreja de Cristo diga amém. Amém. Ocupe os teus assentos, por favor. Pega a tua Bíblia, segura a tua Bíblia, mantenha ela aberta em Apocalipse. Meu irmão, como a palavra de Deus hoje, vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Igreja de Tiatira, eu acho muito... Eu não sou muito assim, negócio de escatologia, né? Essas coisas, né? Quer tocar? Mas o que eu pude estudar e por aquilo que o Espírito Santo ministrou dentro do meu coração, essa igreja é muito interessante. Por quê? Porque essa igreja é uma igreja, né? É uma cidade insignificante, porque Tiatira é localizada entre a Europa e a Ásia. E ela foi fundada por um homem chamado Seleuco. Seleuco foi o quarto general de Alexandre o Grande. E Tiatira não é um lugar localizado entre grandes templos, grandes sinagogas, né? Uma referência religiosa por aquela cidade. Mas Tiatira é conhecida por aquilo que ela produzia, né? A púrpura, né? Aquele tecido, aquela tinta roxa brilhosa, pelo bronze, né, que extraía daquela terra, né, pelo centro comercial que saía dali, que hoje Tiatira, se você olhar a Turquia, né, é naquela região, e ela está concentrada ali. Hoje é uma rota comercial, né, onde passa uma grande parte da ferrovia ali naquela hora. Mas tudo bem. Algo que muito me chamou a atenção naquela igreja, que por ser uma cidade pequena, insignificante, não como Éfeso, não como outras cidades, mas ela recebe, né, uma quantidade de carta maior
É a única igreja que você vai ver que Deus ele fala muito, porque os registros que estão ali são mais que estão sobre as outras. Eu acho interessante que a palavra que Deus fala com aquela igreja, eu creio que ainda Deus fala conosco. Amém, Eu aleluia. creio que Deus ele está sempre presente. Meu irmão, esse negócio, eu já vi uma pessoa falar assim: pastor, Deus não fala comigo. Meu irmão, é impossível Deus não falar com uma pessoa que tem um coração voltado a ela. Eu creio que aqui nessa noite Deus tem Aleluia, pessoas aqui que têm um coração voltado ao Senhor. Aleluia. Pessoas que têm um coração voltado ao Senhor. Mas Deus, ele trata com aquela igreja. Ele fala com aquela igreja. E a primeira coisa interessante que Deus fala com aquela igreja, no versículo 18 diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas do quê? De fogo. Deus fala. Meu irmão, Deus, ele vê tudo. Aleluia. Os olhos do Senhor são como chamas de... Ele sabe o que quer dizer isso? Que quer dizer que ele contempla nosso íntimo. Se você olhar no versículo 20, fala que ele sonda o coração. Ele sabe, ele sonda. O homem vê aparência. Eu morava muitos anos atrás, em 97, eu morei em Brasília. Eu lembro que um agricultor amigo meu, né, irmão de igreja, ele tinha uma grande terra lá em Goiás, e eu fui com ele comprar um trator. Ele falou: pastor, vamos lá comigo. Aí você já ora o trator, já joga o azeite. Aí eu fui lá com ele, né? Eu fui todo social, né? Que eu estava no culto. E ele foi todo largadão, né? De bota, sapato, aquela coisa toda. E ele chega lá e o vendedor começa a olhar para mim e fala: como é o seu nome? Eu sou Ricardo. E eu tô olhando assim e o vendedor desprezando ele. E eu olhando assim, o irmão já ficando nervoso, né? Porque o vendedor começou só a me dar atenção e não dava atenção para ele. Porque o vendedor olhou a minha aparência. E ele lá de bota, tudo sujo, mas eu olhei pro vendedor e falei assim: amigo, o homem do dinheiro é ele, tá? Eu tô mais duro do que um coco. Quem vai comprar o tatu é ele, eu não. É mesmo, rapaz. Começou a dar atenção para ele, porque as pessoas olham a aparência. Nunca julgue as pessoas pela aparência. Nunca julgue o vaso pelo seu, né, exterior. Meu Deus. Nunca julgue as pessoas por aquilo que elas vestem, por aquilo que elas têm no corpo, né? Nunca julgue, porque o nosso Deus é o Deus que os olhos são como chamas de fogo. Ele enxerga o nosso íntimo, irmão. É por isso que não existe essa coisa de ter protocolo, né? A gente tem que respeitar tudo isso. Mas entenda que Deus, ele vê o seu coração. Amém. Deus vê a sua intimidade. Deus vê você por dentro. Deus, quando ele visita esse lugar aqui, ele não está preocupado porque é a sua roupa. Ele não está preocupado pelo seu cabelo. Ele não está preocupado porque você colocou perfume. A única coisa que a pessoa fica preocupada é o seu irmão que está do teu lado, porque você vai levantar a mão para jogar um cheirinho para ele, né? Mas se você está bem perfumado, o irmão vai ficar assim, ó. Oh, coisinha boa, né? Mas Deus não vai olhar você pelo seu perfume, pelo seu corte de cabelo, mas o Senhor, ele vai olhar o seu coração. Amém. Quer ver, você está levantando as mãos para o céu, dizendo: eu te amo, Senhor. Mas Deus está olhando o teu coração, dizendo assim: você fala que me ama, mas odeia a pessoa que está do teu lado. Você fala que me ama, mas você não consegue perdoar aqueles que te ofendem. Então os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Deus, ele vê tudo. Aleluia! Eu acho, meu irmão, é por isso que Deus olhou um homem chamado Davi, um homem segundo o meu coração, porque Deus viu algo no coração de Davi que não viu algo no coração. Será que Deus hoje olhando para nós, ele consegue enxergar isso aqui nessa noite? Deus olhou para aquela igreja. O Senhor disse: olha, os olhos do Senhor
são como chama de fogo. Deus estava olhando para aquela igreja. Ao contrário, que o Senhor, Ele não olhou para a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, de uma outra maneira, mas para essa igreja, Deus, os meus olhos são como chamas de fogo. Meu Deus, a gente tem que pensar. Dá uma cutucadinha para o seu irmão e fala assim, pensa nisso. Pensa nisso aí, varão. Se os olhos do Senhor são como chama de fogo, Ele vê a gente quando está no quarto. Ele vê a gente quando está no banheiro. Ele vê a gente quando está trabalhando. Ele vê a gente quando está dentro do carro. Meu Deus. Ele vê a gente quando está em todo lugar. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Né? Eu tinha uma amiga na escola, quando eu estudava, né? Ela saía de casa com aquela saiana, tô aqui contra, nem uso nem costume, tá, gente? Desse tamanho. Chegava, não, agora minha esposa não. Mas quando ela chegava na escola, a primeira coisa que ela fazia, ia lá pro banheiro e botava uma calça. E eu olhava aquele, porque na rua ela veste e sai, e porque lá fora, lá dentro da escola, ela veste uma calça. Entenda bem que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele contempla, meu irmão. Caráter se mostra, não é dentro da igreja. Meu Caráter Deus! se mostra, não é dentro da igreja. Espiritualidade se mostra, não é dentro da igreja. É por isso que Paulo fala sobre a língua estranha. Ele fala assim, olha, eu prefiro que vocês não falem línguas estranhas. Eu prefiro que vocês falem a palavra. Por quê? Porque se vocês falem línguas estranhas dentro da igreja, quem vai entender? Quem vai interpretar isso? Ninguém que interpreta. Mas eu prefiro que vocês sejam a luz de Cristo, a referência de Cristo. Aleluia. Meu irmão, espiritualidade a gente não mostra dentro da igreja. Espiritualidade e caráter a gente mostra quando nós não estamos na igreja. Aleluia. Quando os olhos do nosso pastor não estão nos vendo. Meu Deus. Mas os olhos do Senhor estão nos contemplando. Aleluia! Será que Deus pode nos reprovar ou nos aprovar quando a gente está lá no trabalho? Quando a gente está lá na escola? Quando a gente está dentro do nosso quarto? Quando a gente está no Facebook? Quando a gente está na internet? Quando a gente está no YouTube? Será que Deus vai nos reprovar ou nos Meu aprovar? Deus! Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Aleluia, Seus Deus! pés sobre o quê? Sobre bronze reluzente. Sabe o que é bronze reluzente? Bronze, na Bíblia, quando se fala de bronze, fala sobre justiça e poder. Os pés do Senhor é justiça e poder. Você pode repetir isso? Os pés do Senhor são como? Justiça Mas e por que poder. reluzente? Se você pega uma coisa, Orlando, reluzente, você vai enxergar. Enxerga ou não enxerga? Mas você enxerga quem? Você enxerga a si próprio. Porque o Senhor fala, os meus pés são como um bronze reluzente. Em outras palavras, olhe para quem? Olhe para os passos de Jesus. Aleluia. Às vezes você quer caminhar, ter uma vida cristã, mas tem a sua referência. Não é errado você ter referência, mas às vezes você tem uma vida cristã que é se apoiando em doutrina de outros, em costumes de outros, que você tem que olhar para quem morreu por você. E quem morreu por você? Jesus Cristo. Quando se fala de bronze reluzente, quer dizer que está refletindo a direção para você tomar, para que eu venha tomar. Meu irmão, justiça e poder é onde Jesus pegou Satanás e pisou na cabeça dele. E reluzente refere-se àquilo que vai refletir. Porque quando eu olho para o bronze, eu estou vendo o quê? A minha face. E quando eu olho para Jesus, eu tenho que me enxergar em Jesus. Eita, Jesus, aleluia! Eu falo assim, você tem que se enxergar em Jesus. Se chegar em Jesus. Agora pergunta para ele, você tem que se enxergar em Jesus? Se chegar em Jesus. Hã? Eita, papai! Ou será que a gente não tem se enxergado em Jesus? Porque algo que a gente enxerga dentro dessa igreja, que essa igreja,
por ser essa cidade de Tiatira, por ser uma cidade de comércio, se você olhar em Atos capítulo 16, fala sobre uma mulher chamada Lídia, que ela era de Tiatira, e ela era uma mulher vendedora de púrpura, quer dizer, uma comerciante de negócio. Ela ouviu a palavra de Deus, e ela recebeu a palavra de Deus com amor, e se converteu. Você observa que Tiatira, por ser uma cidade de comércio, por ser uma cidade não de um poder militar, político, aquela coisa, mas uma cidade comercial, uma cidade que existia um grupo de comércio, uma coisa que Deus estava alertando essa cidade. Se você observar, vá lá por favor, no versículo de número 20, diz assim, no entanto, eu tenho contra ti o fato do que tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, os seus ensinamentos induzem os meus servos. Entenda bem que ainda que essa cidade tinha todo um aparato de comércio, de negócio, né? Não tinha grandes templos, né? Sinagogas. Se você olhar a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna, fala sobre a sinagoga de Satanás, onde templos que as pessoas adoravam a quem? Ao diabo. Ela não tinha, mas a Bíblia fala que existia dentro da igreja uma doutrina circulando, um costume circulando lá. E esse costume era o quê? Era um ensinamento que Jezabel, há muitos e muitos anos atrás, quem era Jezabel? Quem era Jezabel? Jezabel era uma profetisa de Baal, filha de um homem que era um sacerdote de Baal. E Jezabel era uma mulher fenícia, que ela casou com um homem chamado Acabe. Diga comigo, Acabe. E o que essa mulher fez para Israel? Contaminou Israel com um ensinamento, meu Deus, com uma adoração falsa. Eu acho interessante em Jezabel, que Jezabel encontrou um banana. E Jezabel era o tipo da mulher que mandava no marido. Acho que não tem mulher assim aqui não, né? Graças a Deus, né? Amém? Mas Jezabel mandava no marido. E o que o marido, né? O que ela falava, o marido baixava a cabeça e ia. E acabou que essa mulher, ela trouxe uma doutrina, uma apostasia, uma falsa. E sabe o que ela propagava? O que ela oferecia era o seguinte: vocês têm vontade, e vocês têm que o quê? Primeiro, realizar as suas vontades. Depois, a vontade de Deus fica, né? Para depois. Mas não é a isso que nós aprendemos na Bíblia. O que nós aprendemos na Bíblia é aquilo que João, né? João Batista disse a respeito de Jesus: que ele cresça e que eu diminua. O Evangelho de Cristo é isso, meu irmão. É Cristo que tem que crescer e nós que temos que diminuir. Nós que temos que diminuir. Mas ela não. Ela disse: não, a vontade de vocês é que prevaleça. Vocês podem fazer tudo. E olha só, para vocês conhecer as coisas de Deus, vocês têm que conhecer primeiro as coisas do diabo. E o que mais a gente vê dentro das igrejas hoje? O camarada chega aqui e diz: eu era ex-bruxo, eu colava as pessoas na parede, eu atravessava as pessoas, eu me atravessava na parede, eu fazia isso, fazia aquilo. Aí quando ele vai contar o testemunho dele, ele fala um montão das coisas do diabo. Aí quando ele fala a respeito de Jesus, e agora eu me converti, a minha vida é uma bênção. É isso que acontece. As pessoas mais falam de Satanás dentro das igrejas
do que o próprio Senhor. Meu irmão, eu não estou aqui para dizer do poder de Satanás. Nós estamos aqui para dizer o Meu poder Deus, de Deus. aleluia. Porque Deus é poderoso para fazer muitas coisas na nossa vida. Glória. Mas hoje as pessoas, elas mais estão dando ibope ao diabo do que dando ibope a Deus. Desse jeito. Mais dando ibope. Eu era isso, né? Eu comia galinha. A galinha todo mundo come, né? E eu gosto de uma galinha, meu. O molinho, então, é gostoso. Mas as pessoas mais propagam, né, o reino das trevas do que o reino de Deus. E eu declaro que esse lugar aqui é o lugar que vai propagar Oh, aleluia! que vai estabelecer o reino de Deus aqui nesse lugar. Só que Jezabel, Glória a Deus. existe um espírito de Jezabel. E qual é o espírito de Jezabel? Se você pegar sua Bíblia, abra comigo lá no primeiro livro de Reis, capítulo 18, por favor. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Há um espírito de Jezabel. E esse espírito de Jezabel, o que ela faz? Glória a Deus. Vou correr, viu? Não quero ser fiel ao tempo. 1 Reis, quem já achou, diga amém. Amém. Versículo 18. Deixa eu achar aqui rapidinho. Capítulo 18, versículo de número 4. Diz assim: quem era Jezabel? Jezabel, versículo 4, estava exterminando os profetas de Yahvé. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os refugiou em 2 grutas, 50 profetas em cada uma. E lhe proveu água e o que mais? Pão. O que era Jezabel? Qual é o espírito que Jezabel dominava em Tiatira? Ela queria matar Meu Deus. a profecia de Deus. Deus santo. Irmão, hoje nesse dia. Existem pessoas que estão matando a profecia de Deus. Quando eu falo de profecia, eu falo: o fulano, você vai ganhar um carro vermelho, 0 quilômetro. Não é essa a profecia, não. É a profecia que vem da palavra. A profecia que faz a igreja andar em amor. Porque se você observar a igreja de Tiatira, ela tinha dons que as outras não têm. Essa igreja é maravilhosa, meu irmão. Se eu fosse um pastor de igreja, eu queria essa igreja para mim. Por quê? Porque é uma igreja que se preocupa com obra social, que faz amor, caridade, obras. É uma igreja que, se você entrasse nessa igreja, você diz assim: nunca mais eu quero sair dela. É uma igreja que trabalha com obra social, como essa igreja. Uma igreja que é perseverante. Meu irmão, terra fértil produz. Você pode repetir comigo? Aleluia. Terra fértil produz, porque é perseverança. Aleluia. Essa terra é fértil, essa terra é fértil. Glória, aleluia. Pergunta para o seu irmão: você é uma terra fértil? Você é uma terra fértil. Então dá um sorriso, por favor. Uma igreja que preocupa com obra, uma igreja perseverante, uma igreja de fé. Eu vejo nos olhos das pessoas, meu irmão, 22 anos pastoreando igreja. Quando eu olho para as pessoas, Deus me deu essa sensibilidade de enxergar fé no coração das pessoas. Quando a gente está aqui na frente, a pastora sabe disso. Você sabe quem está com fé dentro de um culto e quem não está com fé. Meu Deus. Quem veio para adorar e quem veio só para passar tempo. Não gostei do Fantástico hoje, eu vou lá para a igreja. Eu vou lá para o projeto porque para dar uns glória lá. A gente tem essa sensibilidade. Essa igreja é uma igreja de fé. Uma igreja que o povo era de fé. O povo era de amor. O povo era de obras. O povo era perseverante. Mas a luta que essa igreja estava enfrentando era diferente da igreja de Éfeso. A luta que a igreja de Éfeso estava enfrentando, uma luta de perseguição. Lá de fora,
A luta que essa igreja estava enfrentando, meus irmãos, era dentro da igreja. Meu Deus. Porque dentro da igreja estava rolando, desculpa essa expressão, estava fluindo uma mensagem dentro dela. Uma profecia que não era a profecia que vem do trono de Deus. Meu A Deus. profecia de Jezabel. A luta vem de dentro. Hoje nós enfrentamos a perseguição no Brasil, diferente desses países aqui, Tunísia, Azerbaijão. Eu conheço um missionário que está no Azerbaijão, passa uma luta danada lá, mano. A luta que a igreja brasileira enfrenta não é uma perseguição de fora, mas uma perseguição de dentro. Porque hoje dentro da igreja existe uma palavra chamada tolerância. Não, temos que ser tolerantes. Não podemos ofender, não podemos pregar a verdade. Agora você imagina, vem aqui para a pastora Vanessa, o Ricardão e José. Pastora Vanessa, eu quero que a senhora, por favor, case a gente. Agora você imagina, a pastora casando 2 homens aqui dentro da igreja. Mas é isso que está querendo acontecer. Meu Deus. E se você vai falar, dá processo. Agora você imagina, meu irmão, pastor fazendo, um casamento do Ricardão e de José, e quando a pastora diz assim, agora pode beijar a noiva. Mas que noiva? Quem é a noiva do negócio? E 2 barbados se beijando e os outros aplaudindo dentro da igreja. Mas é isso que nós estamos levando passos para acontecer, porque hoje está pregando uma doutrina aí fora ou dentro da igreja. Temos que ser tolerantes. O que é tolerância? Se você olhar no dicionário, a palavra tolerância quer dizer, uma das definições da palavra tolerância, vista grossa. Será que a gente temos que ter vista grossa para as coisas erradas que estão acontecendo? Ser tolerante não quer dizer que você vai ser um radical islâmico, não. Ser tolerante não quer dizer que vai faltar amor. Porque aquela igreja era uma igreja de amor, uma igreja de fé, uma igreja de obras, uma igreja de perseverança, mas uma igreja que tolerava as coisas erradas. Meu Deus. Tolerava as coisas erradas. Não! O mundo! A gente temos que se adaptar às coisas do mundo, aos padrões do mundo. Pastor, nós temos que entrar no esquema do mundo. Não é isso que a palavra de Deus está ensinando. A palavra está dizendo que a gente não temos que nos adequar, não sei se a palavra correta é essa, se adequar, se moldar aos padrões do mundo, mas nós temos que se moldar aos padrões de Cristo e da palavra. Aleluia! Glória! Desculpa usar essa palavra, um travesti pode entrar aqui, pode sentar do teu lado, você não vai puxar o seu filho, você não vai arredar sua cadeira, você vai abraçar ele, você vai dizer, aqui é um lugar de amor, aqui é um lugar para ser tratado, mas você não tem que aceitar a vida que ele está levando indo para o inferno. Você tem que amar, você tem que respeitar, mas aceitar não, fazer vista grossa não. E o que hoje nós estamos acontecendo, que a igreja está sendo tolerante. Não seja tolerante, assuma o evangelho de Cristo na tua vida. Aleluia. Aprenda a palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Aleluia. Aprenda a amar, aprenda a viver o evangelho de Cristo, mas não aceita. Eu não posso aceitar. No lugar que eu trabalho, estava falando para a Cristiane, às vezes umas palavras que estavam acontecendo lá, homens que falam, hoje eu saí com uma amante, saí com 2 essa semana. Eu digo, não aceito essa coisa aqui dentro, Senhor. Eu não posso julgar, mas a minha conduta, a minha maneira, meu jeito de ser naquele ambiente tem que fazer a diferença ali. E às vezes a gente, como cristão, sabe o que a gente faz? Dá risadinha. Está sendo tolerante, mas a sua postura. E quando perguntar para você, você dá aquela lapada bíblica lá, Mas às vezes a nossa postura denuncia que a gente está sendo tolerante e está sendo aceitado. Meu irmão, o que o Senhor disse para aquela igreja? A única coisa que eu tenho contra vós, que você tolera, que você aceita
a profecia de Jezabel. E o que é Jezabel? Qual era o espírito que Jezabel trabalhava? O espírito de matar os profetas. Os profetas. Meu irmão, hoje esse espírito tem acontecido na nossa época, de matar a profecia. Quando eu falo profecia, eu não falo profecia de carro, eu tô vendo aí você morando lá em Alphaville, lá na Barra. Não é essa profecia. A profecia da palavra. A profecia da sua vida está no pecado. Se você não se consertar, você vai morrer. Meu Deus. Se você não se consertar, sepultura está te esperando. Porque dentro da casa de Deus não tem que ter como Eutico. Na minha versão aqui, pastora, Eutico foi vencido pelo sono. Na minha Bíblia fala nisso. Ele foi vencido pelo sono. Nós não podemos deixar o pecado vencer a gente, gente. Nós não podemos deixar as coisas do mundo vencer a gente. Nós não podemos ficar em cima da janela, pendurado lá, olhando lá para fora. Opa, vai que passa uma morena lá, vai que passa uma loira, tem que dar uma olhada, né? Vai que passa lá aquele fortão, torneado, né? Os seus bispos, seus triplos, não sei lá o que tem lá. Não, nós temos que botar nossos olhos no altar de Deus. Amém, Jesus. Porque no altar de Deus que nós temos a nossa vitória. É olhando para o Senhor que tem os pés reluzentes como bronze, que reflete, sabe o quê? O caminho para a gente seguir. Meu irmão, a palavra de Deus é o caminho para nós. Só que Jezabel, ela mata profecias. E o que é a profecia? Não é aquilo que ensina dentro da igreja hoje, não. Foi numa igreja, meu irmão, que quando o camarada falou, tem o dom da revelação, o dom da profecia, a fila, meu irmão, cruzava o quarteirão. Obrigado. Eu olhei aquela cena, foi engraçado, né? O culto terminou, a palavra terminou, foi uma benção, e a fila grande, por quê? Porque todo mundo queria receber uma profecia. E o profeta acaba sendo induzido ao erro, por quê? Porque ele tem que profetizar para todo mundo. Eu fiquei olhando aquela cena, meu irmão, engraçado, esse irmão está revelando todo mundo, está profetizando para todo mundo. E essas coisas que têm acontecido. E sabe o que eu aprendi sobre profecia? Vai lá em Jeremias 28, vai lá por favor. Pastor, mais 10 minutinhos, tá? Amém. Jeremias 28. A hora passa, gente. Infelizmente a hora não é convertida, não. Jeremias 28, versículo de número 8. Quem já achou, diga amém. Amém. O que é a profecia? Os profetas que vieram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, pregaram contra muitas nações e contra grandes reinos, acerca de guerras, desgraça, fome e peste. Sabe o que a profecia fala sobre guerra, fome? Em outras palavras, está errado, se conserta. Se conserta. Se conserta. Aleluia! As coisas de Deus não é brincadeira. As coisas de Deus é sério. Você vai de profecia. Varão, estou vendo um varão 2 metros de altura para você. Né? Bem, toma cuidado. Aí você ouvir uma profecia assim, olha, varão, sabe por que você até hoje não casou? Porque você vive na mão dos outros igual uma maçaneta de banheiro da Praça da Sé. Então se conserta. Quer ter um homem de Deus ficar passando a mão de todo homem? Então viva em santidade. Você vai ver que Deus vai preparar o melhor para você. Aleluia! É de Deus. Agora dizer, eu estou vendo um carro vermelho para você, varão. Aí o varão fica lá, vai lá virar dos Tejos, pega uma prestação lá de 60 meses, R$1.000 para pagar, e chega um ano, devolve o carro porque não conseguiu pagar, não fez planejamento. Quando as coisas vêm de Deus, a Bíblia diz, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor. Aleluia, Jesus. Deus quando dá algo, meu irmão, fala, olha, estou vendo você crescer, mas sua vida tem que estar em santidade, porque vida errada não cresce, meu irmão. Você pode ver a pessoa que anda errado nunca vai para frente, mas uma pessoa que está na presença de Deus sempre cresce. Sabe por quê?
Porque Deus, Ele dá galardão aos seus Aleluia! filhos. Glória a Agora, Deus! a profecia é isso, é guerra, fome. Mas olha o que o versículo 9 fala. Olha o que o versículo 9 fala. Mas o profeta que prega a paz será reconhecido como verdadeiramente mandado por Yahvé, quando se cumprir a sua palavra. Sabe o que quer dizer isso? Deus não fala só de castigo. A escola dominical de domingo passado falou sobre repreensão e castigo. Deus, ele repreende a gente. Deus repreende aquele que... Mas quando a pessoa, Deus vai repreendendo, a pessoa não se conserta, aí vem, sabe o que depois? É o castigo. É o castigo. Deus vai falar, meu filho, põe a sua vida em ordem. E aí quando você vai ficar dentro da igreja, não se batiza, não toma Santa Ceia, o que você quer? Está dentro da igreja, mas não toma a Santa Ceia. No dia da ceia não vem, né? Aí, mas o dia que eu me preparar, eu vou me batizar. Sabe qual é o dia que vai chegar? No dia de São Nunca. Porque você está fazendo o papel que não cabe você fazer. Meu irmão, quem tem que fazer esse papel de consertar a tua vida, de te ajudar, te dar força, é Deus. O restante é você que tem. Senhor, é igual o casamento. Tá, viu? O casamento é igual o batismo, irmão. Você chama as testemunhas, chama o pastor, chama a pastora, bota uma roupa bonita na noiva, vestido branco, camarada emagrece uns 2 quilos para caber no terno, enche a igreja, testemunha. E agora, você confessa Jesus diante das pessoas. Tem muita gente que está dentro da igreja que ainda não casou com Jesus. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, ainda não passaram pelas águas do batismo, não declararam: eu casei com Jesus. Que hoje, esse ano, que hoje, esse mês, você pode tomar essa decisão de chamar Aleluia, pastora, quero passar pelas águas do batismo, eu quero nascer de novo, quero casar com Jesus, né? Toma esse passo. Mas a profecia dentro da igreja, ela está se perdendo. Por quê? Porque Jezabel traz uma doutrina interessante. Você sabe o que Jezabel? Meu irmão, Jezabel estava dentro da igreja. Ela não falava do diabo dentro da igreja. Porque se você encontrar um pastor aqui, como eu já vi, um camarada em São Paulo, recebeu uma oportunidade, vamos dar uma oportunidade para o fulano de tal veio e canta a música da harpa, e depois diz: gente, olha, vou dizer para vocês que eu não sou crente não, tá? Eu sou macumbeiro, mas hoje eu vim visitar vocês e eu agradeço muito essa oportunidade, né? Não é isso não. Ela não falava que era de Satanás, mas a doutrina dela diz o seguinte: não, dentro da igreja pode tudo. Dentro da igreja pode. Meu Deus! Dentro da igreja pode. Não, aí dentro da igreja pode. E você sabe o que ela ensinava? Meu Deus! As suas vontades. Primeiro, você tem que realizar as tuas vontades, porque é a vontade de Deus. E para encerrar, o que o Senhor falava aqui, falava dizendo o seguinte: ela é profetisa, mas eu não reconheço ela como profetisa. Tem muitas pessoas que se diz algo que Deus está dizendo: eu não aceito isso não. Isso não vem da minha parte. Você não precisa se propagar. Você não precisa fazer o seu nome. Você não precisa dizer quem você é. A sua vida, as suas condutas, o seu testemunho vai mostrar quem você é. Porque ela dizia: eu sou profetisa. Mas a Bíblia diz assim: mas ela não é. Meu Deus! Tem muita gente que está querendo unção dos outros, querendo uma unção na cabeça, sem a unção vem do Senhor. Meu irmão, se coloca no lugar, seja aquilo que Deus te chamou. Aleluia. Seja aquilo que Deus te chamou. Tem muita gente que está correndo atrás de unção. Pastora, me unge logo aí a missionária. Me unge logo aí a evangelista. Me unge logo aí a obreiro, a diaconisa.
E Deus está dizendo assim: não faz essa maldade, porque eu não preparei essa pessoa para isso. Melhor você viver a vontade de Deus primeiro, fazer o que Deus te chamou primeiro, e você está no centro da vontade de Deus. É por isso que eu amo a vida de Davi, meu irmão, porque Davi tinha toda a oportunidade para usurpar o trono de Saul. Saul, já rejeitado por Deus, seu espírito de Deus, atormentado por demônios, perseguindo Davi mais de 20 anos. Mas Davi esperou o momento de Deus colocar ele no trono. Espera sempre o momento de Deus agir na tua vida. Aleluia. Davi não teve oportunidade de matar Saul. A Bíblia fala que Saul entrou dentro de uma caverna, porque ele estava com dor de barriga, ele tinha que dar uma aliviada. E ele foi dormir lá. Davi pegou a espada, você podia matar. Você acha que o diabo não falou com ele? Mata. Meu Deus. Corta o pescoço, né? Se vinga, né? Ó, a mão de Deus vai pesar. Aí Davi falhou um pouquinho, cortou um vestidinho lá de Saul, a túnica de Saul. Aquilo pesou no coração, porque ele falou assim: não era para fazer isso. Olha só, Davi teve todo momento para assumir o trono, mas ele esperou o tempo de Deus. Meu Deus, Luciano, aleluia. espera o tempo de Deus de agir na tua vida. Viva o evangelho verdadeiro do Senhor. Jezabel é a mulher que mata os profetas e as profecias. Meu irmão, não deixe, você é membro dessa igreja, não deixe a profecia morrer aqui nesse lugar. Não deixa Aleluia. A profecia de Deus morrer aqui nesse lugar. Ore pela pastora, ore pelo esposo, ore pelo corpo do diaconato dessa igreja. Senhor, não deixa a profecia morrer aqui nesse lugar. Aleluia. Não deixa a profecia morrer. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que onde não há profecia o povo se corrompe. Hoje a gente vive um evangelho, sabe como, irmão? De facilidade. Não estou contente com o lugar, vou para o outro. Estou feliz, vou pular. Meu Deus. Pastor não me agradou, opa, estou pulando fora. E é esse lugar que mata as profecias. Por quê? Porque a gente cria um povo, sabe o quê? Um povo, tem uma versão paulista que fala, um povo melindroso, um povo bebê. E não é isso o evangelho. O evangelho é palavra. Aleluia. O evangelho é exortação. O evangelho de Cristo é palavra. Irmão, Deus repreende quem ama. Aleluia. Aquela igreja era uma igreja de amor. É uma igreja que, se você olhar a carta que o Senhor falou à igreja de Tiatira: eu tenho contra ti, porque vocês toleram Jezabel. E ó, quem segue Jezabel vai ficar doente como ela e vai morrer como ela. Meu Olha Deus. que palavra dura. E nosso Deus é um Deus de amor. Mas Deus também é serenidade. Ele quer as coisas certas. Ele Aleluia. quer que o povo dele ande certo. Não importa, meu irmão, eu estou vendo aqui, não importa como você veio do mundo, mas entrou nesse lugar, está servindo a Deus, tem que andar certo. Desculpa, eu não estou aqui jamais te ofender, mas o que eu tenho visto dentro da igreja, sabe o que? Hoje, camaradas convertidos da igreja, foram criados na igreja, agora entrou uma moda, sabe o que? Vou fazer uma tatuagem. Eu não estou aqui pregando sobre tatuagem. Você vem do mundo com a tatuagem, amém? Deus purifica todas as coisas, mas agora você está dentro da igreja, quer fazer essas coisas? Errado. Vamos tolerar, vamos fazer vista grossa, e vou dizer, às vezes até filhos de pastores. A igreja que nós estávamos, foi um pregador lá, a Cristiane sabe, acho que até o Orlando estava nesse dia, camarada todo pintado de tatuagem. Aí ele na conversa lá no café, ele falou assim: olha, cada tatuagem que eu fiz foi porque eu estava expressando uma indignação, uma revolta que eu tinha do meu pai e da minha mãe. Eu olhei e falei: caramba, a cara dele pintada, tudo o corpo pintado. Eu falei: rapaz, daqui um dia você não vai ter nem mais lugar para botar a tatuagem. Porque se cada tatuagem é uma expressão que você está demonstrando para o mundo, daqui a pouco não vai ter mais pele para você. E você fazer isso dentro da igreja,
errado. Vem do mundo, Deus transforma todas as coisas. Eu gostava de um samba, meu irmão. É um carnaval, eu ia para a igreja, passava lá no bloco lá, e eu ficava pulando. E quantas vezes eu deixei minha Bíblia na caixinha caixinha de energia da igreja, que eu queria lá ver o bloco, queria dançar, queria pegar o reco-reco, queria pegar o pandeiro, queria dar uma cuicada lá no negócio. Mas hoje Deus transformou. Hoje, meu irmão, passo para esse lugar, me dá mais prazer. Sabe por quê? Porque quando você vem para Cristo, Deus transforma todas as coisas. E não é você que tem que se adaptar aos padrões do mundo. É o mundo que tem que se adaptar aos padrões. Aleluia! Glória! Para eu ser aceito no mundo, não é porque eu tenho que me vestir como o mundo. Não é que eu tenho que me aceitar como o mundo. O mundo não tem que para o mundo me aceitar, então eu tenho que me adaptar aos padrões dele. Mas não é isso que a palavra diz. Nós vivemos na contramão. Nós vivemos sim, irmão. Estamos, a Bíblia fala, somos a escória desse mundo. Hoje, somos a escória desse mundo. As pessoas do mundo vão olhar pra gente e vai dizer, crente é tudo diferente. Crente é isso, crente é aquilo. Sabe por quê? Porque nós somos a luz. Não importa que você é rejeitado lá no mundo, mas que você seja rejeitado pelo seu amor que você tem pelo Senhor. Não por aquilo que você se dá. Você já viu? Meu irmão, uma vez eu briguei com meu irmão mais velho. Ele me revoltou. E eu dei um soco no nariz dele. Sabe o que ele virou para mim e falou? Você não é crente? Você não é crente? Eu trabalhava num setor metalúrgico de mais de 300 peões assim, trabalhando. Na hora do almoço. Estava vendo eles ver filmes adultos na hora do almoço. E um dia eu passei, caí em tentação e dei uma olhada. E um olhou para mim e falou assim, mas você não é evangélico? Evangélico? Você não é de Jesus? E aquilo eu chorei muito naquele dia. E naquele dia eu entendi que nós andamos na contramão desse mundo. As pessoas sempre... Irmão, o camarada lá de fora, homens, ele pode ter 4, 5 mulheres amantes. E se você falha, ele vai dizer para você assim, mas você não é crente? Meu Deus. Mas ele pode ter, mas você não pode ter. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque você foi escolhido. Aleluia. Pega na mão do teu irmão e fala, você foi escolhido, meu Você foi filho. escolhido, amor. Quem foi escolhido para herdar a salvação, quem foi escolhido para morar no céu, tem que pagar esse preço, meu irmão. Tem que pagar esse preço. Meu irmão, a igreja de Tiatira, eu tenho contra vós, porque vocês toleram, porque vocês é conivente a Jezabel. Jezabel, meu irmão, primeiro, era matadora de profetas. Segundo, Jezabel é aquela que cansa os profetas. O que ela fez com Elias? 1 Reis 19, já vou terminar agora. Elias vence os profetas e ela manda uma mensagem para o profeta. Amanhã, a esta hora, sua cabeça, o que você fez com os profetas de Baal, eu vou fazer com você. Jezabel traz, que Jezabel, meu irmão, é a profecia que trabalha na mente do cristão. Quantas pessoas que estão dentro da igreja estão vivendo a profecia de Jezabel? Está cansado, se sente dentro da igreja sozinho. Poxa, ninguém me ajuda, estou desanimado, estou sem força para ir para a igreja, né? Parece que nem Deus está falando comigo. É a batalha da mente. Ela agiu de uma maneira. Meu irmão, quando você vê Elias fazendo essa oração, depois você lê 1 Reis 19, versículo 1, não parece Elias. Que Elias vai e foge de Jezabel, foge para o deserto. Não foi Deus que mandou ele para o deserto, ele fugiu. Depressão. Uma pessoa que está sendo atacada por essa profecia, foge, não quer mais vir para a igreja. Se você é uma pessoa que está sem ânimo de vir aos cultos dessa igreja, procure a pastora. Não fica ser isolado não fica sozinho não.
Porque Elias, o erro de Elias, o versículo 2 fala que ele fugiu sozinho, largou o seu servo e foi para o deserto, se escondeu debaixo de um zimbro. E lá ele falou assim: Senhor, meu pai e minha mãe já morreu, então acaba com a minha vida também, porque minha vida não é mais importante não. Ó, nem parece Elias, nem parece o homem que venceu 800 profetas, que fez uma oraçãozinha de 3 minutos e o fogo do céu desceu. Meu Deus, aleluia. Mas a profecia de Jezabel é isso. Ela traz a palavra, aquela palavra que eu vou dizer, é uma palavra que é até semelhante à palavra de Deus. Meu irmão, e o que Jezabel estava dizendo nos tempos de Tiatira? Para vocês conhecer a Deus, primeiro vocês têm que conhecer o diabo, as coisas de Satanás. Vocês têm que se aprofundar. Meu irmão, eu tenho que me aprofundar isso aqui. Ó. Aleluia. Eu não tenho que conhecer o inferno, eu tenho que conhecer o céu. Aleluia. O rapaz me deu um livro para mim, eu devolvi ele, né? Um livro que fala lá sobre a divina revelação do inferno. Não sei se você já leu. Eu falei assim: meu filho, se ninguém foi para lá, como que esse camarada vai dizer a revelação do inferno? Eu quero saber do inferno, quero saber do céu. Aleluia. E se você quer saber do céu, fica de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Sabe como que Deus tratou? Sabe como que Deus tratou com Elias? Elias lá deprimido, recebeu a profecia de Jezabel na mente. Deus chegou para Elias e disse assim: Elias, sai para fora. Quer vencer a profecia de Jezabel? Obedeça. Seja um crente obediente, meu irmão. Aleluia, Deus. Elias, sabe como que Elias foi curado? Pela obediência. Porque lá, na depressão, na angústia, a Bíblia fala que Deus falou com ele: Elias, sai para fora. Elias se levantou, Meu Deus. saiu. Tem muita gente que quer ser curado, que quer ser tratado, que quer ter uma vida vitoriosa, que quer ter uma vida centrada no Evangelho de Cristo e na palavra dele, mas não é obediente. Você quer vencer se você não obedece o que Deus fala? Por quê? Deus foi tão pesado com a igreja de Tiatira. Olha, vocês têm que obedecer. Porque se vocês seguir a profecia de Jezabel, todos os seguidores dela vão morrer. Vai ficar doente, vai perecer. Mas vocês que seguram a palavra, a minha palavra, olha a coisa linda que Deus fala com essa igreja. Está lá no versículo 26, ó. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Aleluia, Jesus. Sabe o que eu vejo isso em Mateus 28? Diz assim: toda autoridade Deus deu para nós. Deus deu autoridade para você. Aleluia, glória. Autoridade para você vencer o inferno lá fora, meu irmão. Aleluia. Você não tem que ser tolerante. Às vezes você está dizendo o seguinte: pastor, eu estou vivendo lá na minha casa uma situação, né? Não vou falar. Aí você tem que ser tolerante, tem que aceitar seu filho ir dormir com outro homem dentro de casa. E tem que aceitar. Mas se você permanecer até o fim, ser firme, sabe o que Deus vai te dar? Autoridade e poder. Porque, meu irmão, pior coisa, eu chegar em casa quinta-feira depois de um culto e ver minha mãe bebendo sangue de galinha dentro lá no quintal de casa. E o batuque rolando e todo mundo lá e tal, aquela coisa. E aquilo cortava o meu coração. Eu falei: meu Deus, para que então estou indo na igreja? Se eu estou vendo essa nojeira. Sabe o que Deus falou para mim? Vai para o seu quarto, dobra o teu joelho, fica lá orando. Enquanto a macumba estava rolando, eu estava, sabe onde? Com o joelho dobrado no meu quarto, meus irmãos entrando, passando, trupicando, chutando mas eu estava lá clamando, e não foi um dia só não foi uma quinta-feira, foi 2, foi 3, foi 1 mês, foi 2 meses, foi 6 meses, foi 1 ano orando. Aí um dia eu ouvi, lá na cozinha, eu estava na sala assistindo, a mãe pequena lá, né, da minha mãe, falou assim: Cida, nós temos que sair daqui da tua casa, porque
os guias não estão mais subindo aqui. Aleluia. Está acontecendo alguma coisa e a gente vai mudar de lugar, não vamos para outro lugar. E ela Glória, aceitou. E ela, do meu coração, me deu vontade de dar um grito: glória a Deus! Mas eu fiquei na miúda, fiquei calado para não afrontar, mas eu sabia que aquilo era a resposta do Senhor. Aí você quer vencer, sabe como? Com o braço da carne, meu irmão. Quer vencer, sabe com o quê? Regaçando as mangas. Você não vence Jezabel com as suas forças. Você vence Jezabel com a força de Deus. Aleluia. Sabe como que Elias venceu Jezabel? Sai para fora, Elias. Ele obediente saiu. Talvez não queria sair. Você acha que Elias queria sair? Irmão, o cara queria morrer. Aí ele sai. E Deus, ele pensando que Deus ia dar uma chicotada nele. Que a gente pensa que Deus sempre vai, né, pesar a mão na nossa cabeça por causa dos nossos pecados. Não. Deus, ele trata a gente sempre com amor. Até a palavra severa Deus vem. Meu irmão, eu nunca fumei na minha vida. Nunca botei um cigarro na minha boca. O dia que eu botei um cigarro de maconha na minha boca, eu fumei só aquela dia e falei: nunca mais eu faço isso. Nunca fumei um cigarro de nicotina. Por quê? Porque um dia que eu peguei um cigarro do meu vizinho, pedi um cigarro emprestado para ele, peguei o fósforo, fui debaixo de um pé de abacate que tinha lá no fundo da minha casa, na casa dos meus pais, sentei, só faltou o cavalo, né? Aqueles comerciais de né? Hollywood, cavalo, só faltou o cavalo. Sentei, acendi, cruzei a perna, nem tragava, não. Enchi a boca de fumaça, mas eu queria ter essa sensação. Daqui a pouco eu vejo assim atrás uma sombra. Mas não era a sombra do pé de abacate. Era a sombra do meu pai que estava assim. Aí ele olhou para mim. Ele é baixinho, era baixinho desse tamanho. Falou assim: vai escovar o dente, joga essa porcaria fora e a gente vai conversar depois. Mas o conversar dele, sabe o que era, meu irmão? Era fio de energia, era cabo de vassoura, né? Na cabeça, que é a conversa séria. Mas naquele dia eu pensei: eu vou levar uma surra. O dia passou, dia seguinte também. Eu falei: um dia eu vou esperar essa surra. Um dia eu cheguei do trabalho, de casa, né, da escola, era meio-dia, eu fui almoçar. Ele largava 2 horas, eu estava lá fazendo lição de casa. Daqui a pouco chega ele e assim: a gente vai ter essa conversa hoje, tá? Eu já comecei a me tremer, olhei pro quarto, meus irmãos tudo trabalhando, minha mãe também trabalhando, minha tia morava em cima, também estava trabalhando. Falei assim: não tem escapatória, é hoje que eu vou pro céu. Aí ele sentou assim, pegou a revista e falou assim: começa a folhear. Começou a ver aquelas pessoas que morrem por causa do câncer, da nicotina, e foi esfregando a minha cara. E aquilo eu preferia, meu irmão, levar sentado, eu preferia levar chinelado, porque ele olhava para os meus olhos e falou assim: não abaixa a cabeça, levanta, olha aqui para mim. E ele começou a falar e aquilo cortava meu coração. Meu irmão, nunca coloquei um cigarro na boca. É por isso que o Senhor é como os olhos, como chama de fogo. Ele olha lá dentro da nossa alma. E quando a gente enxerga Ele, ele diz assim: eu não posso pecar. Sabe por quê? Porque Deus está olhando para mim. Eu não posso negar Ele, porque Ele está olhando para mim. Eu não posso envergonhar o nome dEle, porque Ele está olhando para mim como chama de fogo. E aí, meu irmão, eu já aprontei muito, já fiz muita coisa, mas fumar eu nunca fumei, né? Porque aquilo me curou, aquilo me consertou. Ah, pai, se você pudesse fazer isso com seus filhos, não teremos uma geração doente aí fora. Se os pais e as mães agissem assim, o mundo seria um pouco melhor. Mas hoje, aqui ele diz, para a gente finalizar, versículo 26, ao que vencer aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. 27, e eles as governará com um cetro de ferro, e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. E eu lhe darei autoridade semelhante ao que eu recebi do meu pai. Deus está falando de você.
Você quer dar glória a Deus? Deus falou assim, vocês vão Louvado reinar. seja Deus. Vocês vão reinar, meu irmão. Sabe por que Deus quer que você tenha esse estilo de vida na tua vida? Porque Deus te escolheu para reinar. Pega na mão do teu irmão para a gente orar e fala assim, ó, Deus te chamou para reinar. Deus chamou para reinar. Deus te chamou para ser cauda, não. Aí você está aí querendo comer migalha, Deus quer te dar manjar. Ele diz aqui, eu dei autoridade para vocês. A coisa mais linda, meu irmão, é quando você diante, eu já vi, meu irmão, em Brasília, um moleque, um rapaz, quando eu falo moleque, mas um senhor, né, um jovem senhor, sem leitura, sem, sabe, sem títulos, pregar para juiz. Nós tínhamos um culto na Embaixada de Angola, em Brasília, que vários diplomatas, pessoas renomadas, iam lá. Meu irmão, eu vi um rapaz pregando que juízes, que diplomata chorava. Aleluia. Que o rapaz Meu Deus, nem a aleluia. quinta série tinha. Aleluia. Aí você vai dar o microfone para um rapaz desse e ele prega com uma autoridade, com uma unção, você vê Deus agindo. Aí você vai dar o microfone para um diplomata, não sai nada, sabe por quê? Porque a unção do Espírito Santo está na vida daquele rapaz. É isso aqui que Deus está dizendo. Eu vou dar autoridade para vocês. Aleluia. Com autoridade, vocês vão governar, vocês vão reinar, sabe? Vocês vão ter aquilo. Jesus está dizendo, vocês vão ter aquilo que eu recebi do meu Pai. Será que hoje você deseja ter isso do Pai? Aquilo que Deus deu ao Pai, Deus pode dar para você também. Você pode profetizar isso para o teu irmão? Você vai ser uma profetisa de Deus. Você vai olhar para o teu irmão e falar assim, olha, o que Jesus recebeu do Pai, você também vai Jesus receber. recebeu do Pai, você vai receber. Mas anda certo. Meu irmão, eu já provei das coisas do mundo. Tem muita coisa do mundo que é gostoso. As coisas da carne. Não vale a pena você estar dentro da igreja e vivendo as coisas do mundo. Meu Deus, Está perdendo teu aleluia. tempo. Jesus, Mas a sua escolha aleluia. hoje. Aleluia. Glória. Nela. Meu Dá Deus. certo com Deus, ou se conserta, ou vive o Evangelho de Cristo mesmo. Porque não vale a pena você estar no mundo lá fora e querer viver dentro da igreja, que esses padrões não vai entrar em guerra, conflito com você mesmo. Meu Deus. Mas decida hoje. Quero ser de Jesus. Quero viver para Jesus. Não importa o preço que eu vou pagar, se é o preço de sangue, mas eu vou viver. Se é o preço que eu tenho que renunciar, né? Eu vou renunciar, mas eu quero Jesus na minha vida. Aí Amém. o finalzinho vai ser assim, ó. Olha que coisa linda de Jesus, ó. E eu considerei autoridade semelhante ao que recebi do meu Pai. Também te darei as estrelas da manhã. Ao que tem ouvidos, compreende o que o Espírito diz à Meu igreja. Deus, Aleluia. A igreja de Tiatira é uma igreja que ouvia a voz da loba, mas não ouvia a voz do pastor. Eu não estou aqui para ouvir a voz da loba. Olha para o teu irmão a última vez para você ir embora, fala assim, não ouça a voz da loba não, viu? Não ouça a voz da loba, Jezabel. Ouça a voz do pastor. Está cheio de igrejas aí fora, gente, que está querendo ouvir a voz da loba. E o pastor está lá dizendo assim, ouça a minha voz. Mas essa igreja é a igreja que vai ouvir a voz do pastor. Aleluia. Feche Glória. teus olhos, por favor. Pai nosso que estás nos céus, o Senhor seja santificado aqui neste lugar em nossas vidas. Amém, Jesus, aleluia. Venha a nós o teu lindo reino, o teu reino que é puro, o teu reino que é justo, o teu reino que é verdadeiro, o teu reino que é puro, o teu reino que é lindo. Venha a nós sim o teu reino, Senhor, é o teu reino. Nós não queremos esse reino das trevas, porque a tua palavra diz que o mundo já é do maligno, Senhor. O mundo, existe uma força, não porque o Senhor não tem poder, Senhor, não porque o Senhor está ausente, não, porque o Senhor está escolhendo os seus remanescentes,
Ó Deus, aqui, Senhor, seja no projeto, seja em todos os lugares do Brasil e do mundo, o Senhor está escolhendo o teu povo. O teu povo que não está contaminado, o teu povo que não faz vista grossa, o teu povo que não aceita, o teu povo que não tolera Jezabel, que Jezabel não faz parte desse lugar, Jezabel não faz parte da nossa vida. Seja feita primeiro a tua vontade, Senhor. Aleluia, Jesus. A tua vontade que nós desejamos. Aleluia, aqui nessa noite. glória a Deus. Eu sei que os manjares, Senhor, são muito bons, Senhor, para a carne. Meu Mas Deus. não é bom para o nosso espírito, Senhor. E nós somos alma, corpo e espírito. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo, agora eu vivo no Filho de Deus. Eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para o Senhor. E o Senhor está aqui neste lugar, Deus. O Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sonda a nossa alma. Senhor, eu sei que essa igreja é uma igreja de amor, Senhor. Eu sinto o amor fluindo aqui neste lugar, como a igreja de Tiatira, Senhor. Essa igreja é uma igreja de fé, porque eu sei que este povo poderia estar em outros lugares, mas eles estão aqui te adorando, Senhor. Esse povo é um povo de fé, Senhor, um povo perseverante. Senhor, ó Deus, eu tenho vindo aqui, Senhor, pessoas novas estão chegando, pessoas, meu Deus, ó Pai, ó Pai, estão aqui perseverando. Mas, Senhor, aquela igreja, Senhor, ela aceitava as doutrinas de Jezabel. Ela aceitava, Senhor Deus, as coisas fluindo ali dentro. E hoje nós vamos fazer uma separação aqui neste lugar. Aleluia. Hoje nós vamos jogar para fora tudo aquilo que não provém do Senhor na nossa vida. E nós vamos reconhecer o Senhor como o Senhor da nossa vida, Pai. Senhor, nós vamos reconhecer o Senhor como Deus da nossa alma, Deus da nossa vida. Espírito Santo, trata conosco nessa noite. Espírito Santo, eu te peço aqui neste lugar. Aleluia, Deus. Derrama a tua glória aqui neste lugar, Amém, Senhor. Jesus Cristo. Senhor, que quando nós voltarmos para nossa casa, Senhor, a nossa conduta, nossa maneira de agir, Senhor, não porque Tiatira era um centro comercial que tinha que andar nos padrões do mundo, comer as comidas consagradas, não, Senhor. Hoje nós vamos rejeitar todo o pecado, Senhor. Amém, Deus. Vamos rejeitar todas as propostas erradas. Nós vamos, ó Deus, ó Pai, escolher o Senhor, não porque nós escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu, mas hoje eu escolho Deus, eu escolho o Senhor na minha vida. E se você escolhe o Senhor na sua vida, então levanta as suas mãos e começa a dizer: Senhor, estabeleça o teu reino na minha vida, Senhor. Eu preciso do teu reino, eu não sou perfeito. Deus conhece o coração, Deus sabe o que você fez hoje, Deus sabe o que você fez hoje. Mas para Deus, meu irmão, Deus não tem problema com o seu pecado. Somos nós que temos problemas com nossos pecados. Mas hoje Deus quer tratar conosco aqui hoje. Aleluia. Se você deixar Deus te tratar aqui hoje, se hoje Deus está dizendo para você: sai para fora então. Se você ouvir e obedecer a voz do Senhor, Deus ofereceu para Elias pão. Deus ofereceu para Elias água. Eu disse para ele: Elias, longa vai ser a tua caminhada ainda. Você não vai morrer não, você não vai morrer não, Elias, porque eu ainda tenho planos para a tua vida. Deus está dizendo para você: eu ainda tenho planos para você. Meu Deus! Eu não desisti de você. Pode a sua mãe e seu pai desistir de você, mas eu não desisti de você. Talvez você, tem pessoas que estão aqui hoje que já desistiram, você já desistiu de você. Meu Deus! Mas Deus não desiste de você. Aleluia. Deus está dizendo para você: longa vai ser a sua caminhada. Jezabel tentou te parar, mas você não vai parar. Sabe por quê? Porque quem te dá força é o Todo-Poderoso. Quem te dá força é o Todo-Poderoso. Pode fechar as portas para você, mas quem abre as portas para você é o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Meu Deus! Oh, Espírito Santo de Deus, Glória! Receba força, receba, abra o teu coração. Se os olhos dele é como chama de fogo, seus pés como bronze reluzente. Meu Deus! Então hoje, viva essa justiça e seja feliz.
Muito obrigado, Deus. Porque a palavra corta para os dois lados. E a tua palavra falou comigo, Senhor. Eu recebo Amém, Jesus. ela. Aleluia. Senhor, hoje eu não quero mais ouvir a voz de uma loba, mas eu quero ouvir a voz do Glória. Eu não quero ouvir mais aquela voz dizendo que eu tenho que cuidar do meu nariz, que eu tenho que satisfazer os meus prazeres. Não, Senhor, Meu que a Deus. tua vontade seja primeiro, Senhor Deus. Eu quero viver a tua vontade primeiro. Aleluias. Eu quero viver a tua vontade. A tua vontade é melhor do que a minha vontade. Muito obrigado a Deus. Aleluia, Eu recebo. Jesus. E se você recebe, você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Pastora. Aleluia.